pessoal, Mabê aqui, bem-vindos a mais um Colorido Atípico e hoje eu vou compartilhar com vocês como eu uso os meus marcadores à base de água nos livros. O último vídeo que eu coloquei aqui no canal foi mostrando esses marcadores, mostrando as cores, falando algumas particularidades dele. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, para você entender um pouco sobre os marcadores à base de água, eu falo um pouquinho nesse vídeo anterior. E como algumas pessoas me pediram para mostrar como eu uso eles no livro, eu resolvi então tirar esse dia hoje de feriado para gravar esse vídeo para vocês, tá? Então, vai ser um vídeo diferente que eu vou me gravar, né, me filmar fazendo diretamente no livro. Então, vamos ver se eu vou conseguir, se vai dar certo o jeito que eu montei aqui para filmar para vocês, tá bom? Bom, algo a se levar em conta quando usa o marcador, pelo menos o à base de água, que é o que eu tenho aqui, é o tipo de papel. Eu já utilizei, tô segurando aqui alguns livros, eu já utilizei eles no livro da Maria Troll. E eu confesso para vocês, até tenho aqui nesse último aqui, ó. Eu não sei, eu senti que a folha, ela demora muito mais para secar. Porque assim, esse papel aqui dos livros da Maria Troll ou da Hannah Carson é um livro que ele não é totalmente liso. Se você só tem esse livro, você talvez até ache que é um papel mais liso. Até que você compra, adquire um livro, por exemplo, um Romantic Country, e aí você vê a diferença. Então, por exemplo, esse aqui realmente é um papel extremamente liso. Eu não sinto nenhum tipo de ranhura nele. Para falar que não tem, eu não sei. Talvez muito pouco assim mesmo. Mas eu acho que não, eu acho que ele é bem liso mesmo. Tanto que muita gente tem dificuldade de colorir quando tá acostumado com aquele outro tipo de papel. Quando compra livros como esse, que o papel é bem lisinho, cria um pouco de dificuldade. Eu fui uma dessas pessoas. Tanto que o primeiro Romantic Country que eu tive, eu depois acabei doando, porque eu tinha muita dificuldade com ele. Mas, enfim, depois eu me habituei. E aí, o que tem a ver com os marcadores à base de água? Na minha visão, os marcadores à base de água, eles se saem muito melhor nesse papel mais liso do que no papel com um pouquinho de textura, tá? Eu sinto quando eu passo aqui até saindo um pouco o pelinho, a textura do papel, né? Ele parece que dá uma despedaçadinha, diferente do papel totalmente liso. Eu não sinto isso. Sinto que seca mais rápido e não sei, eu então acabo preferindo fazer a base, né? Que é como eu uso os marcadores, a maioria deles, no papel mais liso, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês isso na prática. E aí, eu vou escolher aqui com vocês, talvez uma página aqui final. Tem isso aqui, que vem nos livros dela. Talvez eu faça aqui, ó. Eu acho que eu vou escolher esse aqui pra fazer. Tem também esses aqui. Mas eu acho que eu vou escolher esse aqui pra fazer, tá? Bom, agora sobre a escolha das cores, eu tenho aqui a amostra de cores, né? Que eu acabei depois passando aqui pro meu
caderninho. E, bom, como eu falei para vocês naquele vídeo, eu gosto muito dos tons claros para usar como base. E os tons escuros eu uso para dar a sombra, né? Para fazer a sombra do elemento. Então, eu vou mostrar para vocês as duas coisas, como eu uso as cores claras. E eu até falei no outro vídeo que eu gostei que veio bastante opção de cores claras para fazer essa base. E no final eu mostro para vocês também como eu uso as cores escuras para fazer a sombra. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que você precisa identificar qual a cor que você vai colorir o elemento quando você vai usar o marcador para fazer uma base, como base. Então, eu vou fazer essa florzinha aqui. Na verdade, eu acredito até que não é uma flor, tá mais para um arbusto, né? Pelo tamanho dela em comparação com as outras flores, então eu vou fazer de verde. E aí aqui eu vou escolher o meu tom mais claro de verde, ou aquele tom que depois os lápis que vão em cima vai casar com aquele tom. Então, eu tenho o 36 aqui, que ele é bem clarinho. Na verdade, todos esses, até esse aqui também, é uma cor bonita para fazer como base. E se você quiser que fica um tom mais forte, você pode usar esses aqui também. Esses aqui já entrariam como os tons que eu usaria para fazer a sombra, tá? Então, eu vou pegar o 36 aqui. Desculpa, não sei se estava aparecendo para vocês. Eu vou pegar o 36 para fazer como base. Bom, a gente já sabe que esse marcador, a base de água, ele não passa para o verso da folha, tá? Ele não passa, ele não marca. Não transfere, né? Mas se eu for ficar fazendo camadas, construindo camadas com ele, isso vai saturar o papel, então o papel ele vai ficar encharcado, afinal isso aqui tem água na composição. Aquilo que eu falei que acontece com papel mais texturizado vai acontecer, que é ficar soltando, olha só, rasgando na verdade, né? Isso aqui acaba meio que rasgando o papel. E uma hora essa cor vai passar, vai transferir, tá vendo aqui? Então, mesmo que ele seja a base de água, a gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente vai colorir o elemento. Então, por exemplo, para colorir esse elemento aqui, tô levantando para ver se tá aparecendo para vocês. Bom, eu vou passar uma vez só em cada espaço. E não vou voltar. Não vou... Ah, olha, ficou aqui um pouquinho e aí passa. Não, eu não vou voltar, tá? Eu vou passar uma vez. Vou tentar manter sempre a mesma direção. Então, a direção que o objeto traz, né?
depois de fazer essa base com o marcador, você vai esperar secar. É importante esperar secar, não vir logo em seguida com o lápis, tá? Então, a gente vai esperar secar um pouquinho. Então, não transferiu. E a gente vai esperar um pouquinho secar totalmente o papel, lembrando que é um marcador à base de água, então tem água na composição, e água em papel a gente sabe que fica sensível, então a gente precisa esperar secar para depois vir com o lápis por cima, tá? Depois de secar, ainda tá um pouquinho úmido, eu sinto aqui, ó, nesse ponto, mas eu vou começar por esse lado daqui. Eu escolhi 2 tons de verde para compor aqui o meu elemento, que são essas folhas, a folhagem. Isso daqui, na verdade, o que que você pode pensar? Quando você vai colorir, não sei vocês, né? Mas eu, por exemplo, escolho sempre 3 tons. O tom médio, o tom de realce, que é o tom mais claro, e o tom da sombra, tá? Então, quando você usa o marcador como base, ele fica substituindo o lápis mais claro, que seria o lápis do tom de realce, aquele que fica como onde dá luz, né, no elemento. Claro que nada te impede depois de vir com um lápis branco ou voltar com um lápis mais clarinho para reforçar aquele realce, mas a princípio a ideia é essa, tá? Substituir então o lápis mais claro, que é o tom de realce, pelo marcador à base de água. Tá, aí você talvez pergunte, então, por que usar o marcador, né? Se a gente tem a opção de fazer isso já com lápis. Eu me perguntava bastante isso também. Eu até demorei para começar a utilizar os marcadores, porque na minha cabeça não fazia muito sentido. Até que eu percebi que isso facilita, deixa o colorido mais rápido, né? Então, imagina fazer tudo isso com o primeiro lápis, né? Com o primeiro de lápis. A rapidez que a gente faz com o marcador é, assim, bem maior. E outra coisa também interessante para quem utiliza lápis que não são profissionais, como o meu caso, né? Eu não utilizo lápis profissionais. Os lápis escolares, né, os que não são profissionais, eles recebem menos camada, né? Eles têm o poder, vamos dizer assim, de... Hoje eu tô... Desculpa, gente, hoje eu tô com as palavras bem emboladas, tá me fugindo bastante palavra, então por isso que eu tô gaguejando aqui. Mas enfim, o lápis que não é escolar, ele satura mais rápido no papel quando você começa a aplicar as camadas. Então, o marcador, como ele na verdade, ele não influencia em nada na camada, porque ele não vai cera, né, na composição, se o seu lápis é à base de cera, ele não vai cera na composição, isso não vai fazer com que embole. Então, na verdade, quando a gente passa o marcador, fica como se eu estivesse usando apenas 2 lápis, né? Então, eu posso construir camadas com esses 2 lápis, mais camadas, coisa que se eu tivesse com um terceiro lápis aqui, já ficaria um pouco mais difícil. Então, se você não utiliza lápis profissional, gosta de construir camadas e às vezes se chateia porque começa a saturar o papel, a embolar, quem tem esse hobby, né? Quem faz isso entende bem o que eu tô falando, o que que acontece. O marcador servindo como base é uma ótima opção, tá? Para isso não acontecer e você conseguir construir mais camadas. Bom, dito isso, então, vamos construir as camadas agora com os lápis. Então, eu vou agora com o meu tom médio, tá?
E eu vou construir, então, essas camadas. Prontinho. Aqui eu já finalizei essas 4 folhas para mostrar para vocês, então, como que vai ficar no final. Percebam que eu vim com um tom médio e depois eu apliquei o tom escuro, o tom das sombras. E essa cor mais clara que tem aqui no meio é o tom de realce feito pelo marcador. Se você quiser, você pode depois voltar com o próprio marcador e destacar aqui esse tom onde ele foi passado antes. Tá? Isso vai deixar também, para quem acha que o Super Soft às vezes deixa o colorido com tom meio apagado, fazendo assim, você consegue trazer um pouco de contraste, né? De saturação para o seu colorido. Ou ainda você pode buscar dentro dos seus lápis qual é o lápis que substituiria o marcador. Se você tivesse usado só lápis para fazer esses elementos, qual lápis que substituiria o marcador? Nesse caso, esse aqui, o 710. E com ele também passar por cima. E aí, ele viria até como um blender. E aí, você pode passar por tudo para uniformizar. E eu confesso para vocês que eu gosto muito mais assim do que assim, mas aí vai de gosto, tá? Depois você pode até vir novamente com o tom mais escuro, e aí isso vai de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu olhar, onde você acha que precisa voltar com os lápis, volta. Na verdade, esse não é um tutorial de como colorir, então eu não tô focando nisso, tá? Tô mostrando pra vocês a respeito de colorir usando o marcador, a base de água, o tom mais claro, né, tons claros, como base, tá? E aí fica assim no final. Com essas duas opções de voltar depois com o marcador à base de água para dar mais realce com a cor que você utilizou, ou então você pode adicionar aquele tom mais claro do realce e passar, ou
ainda assim também não fazer nenhuma das coisas, né? Deixar mesmo da maneira que tava, né, anteriormente, sem passar lápis e sem repassar o marcador. E aí, como a gente tá aqui no vídeo experimental, também você pode vir aqui, ó, em cima do marcador. E mais uma vez, isso mostra na prática para vocês como é interessante, né? Veja que eu não tô com lápis profissionais aqui, mas eu tô conseguindo construir bastante camada sem saturar o papel, justamente porque eu não comecei saturando o papel fazendo uma base com lápis, né? E sim com marcador, então também dá para fazer dessa forma. Então é isso, gente. Eu resolvi separar o vídeo em duas partes, porque como vocês perceberam hoje, eu tô um pouquinho atrapalhada. As palavras estão fugindo bastante. Então, o outro vídeo mostrando como eu uso os marcadores, a base de água para fazer as sombras, eu vou deixar então para o próximo vídeo, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar a câmera aqui. Prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse mini tutorial para mostrar como eu uso os marcadores à base de água para fazer uma base antes de vir com os lápis. Se você não conhecia essa forma de colorir, comenta para mim aqui embaixo, né, nos comentários. E se você gostou, se você vai começar a usar dessa forma. Eu fico muito feliz de saber que de alguma forma eu tô ajudando, mostrando para vocês coisas novas. Então, deixa eu saber aqui embaixo, tá bom? E se você gostou, você pode deixar o seu like e aguardar o próximo vídeo, então, que eu vou mostrar como eu uso os marcadores à base de água para fazer as sombras, tá certo? Então é isso, um bom feriado para vocês e tchau, tchau!